Região da Grande São Paulo ainda tem 100 mil imóveis sem energia nesta manhã. E você vai ver ainda. Caixa Econômica Federal vai reduzir cota de financiamento para imóveis e exigir maior entrada de compradores. E ainda, termina hoje prazo para resgatar dinheiro esquecido em bancos ou instituições financeiras. Mais de 8 bilhões e meio de reais estão disponíveis. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você, 11 horas e 35 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit Edição Manhã. Nós chegamos ao vivo com as principais notícias desta quarta-feira, 16 de outubro. E olha, a Grande São Paulo ainda tem 100 mil imóveis sem energia nesta manhã, pelo quinto dia seguido. Ainda segundo a Enel, no total, cerca de 7.700 se referem a ocorrências registradas no temporal da última sexta-feira. Vamos ver. Moradores da Grande São Paulo completaram mais de 100 horas sem energia nesta quarta-feira. Segundo informações da Enel, cerca de 100 mil imóveis ainda seguiam no escuro nesta manhã. O governador Tarcísio de Freitas se reuniu com prefeitos da região metropolitana e afirmou que fizeram uma carta pedindo intervenção federal no contrato de concessão da Enel. A carta foi entregue ao Tribunal de Contas da União. O governador disse que a intervenção é fundamental porque a empresa não está fazendo o que cabe a ela, porque não quer ter despesa com operações. Segundo o contrato da Enel, a intervenção pode ser feita em caso de prestação de serviço inadequada. Essa intervenção pode ser determinada por decreto do presidente da República. O levantamento feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo apontou que a falta de eletricidade em parte significativa da cidade de São Paulo está gerando prejuízos graves aos setores do varejo e de serviços. A perda é estimada em 1 bilhão e 650 milhões. A Enel informou que a empresa vai cumprir o prazo de 3 dias, dado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para restabelecer totalmente o fornecimento de energia a todos os clientes. O ministro afirmou que outras concessionárias do país farão uma força-tarefa para ajudar a Enel a restabelecer a energia elétrica para os milhares de imóveis da capital e Grande São Paulo, que continuam sem luz. A Caixa Econômica Federal vai reduzir a cota de financiamento para imóveis e exigir uma entrada maior dos compradores. As alterações valem a partir do mês de novembro. Os imóveis de até R$1,5 milhão vão ter mudanças no financiamento. A partir de 1º de novembro, os compradores vão ter que dispor de um valor maior para dar de entrada. O cliente também não poderá ter outro financiamento habitacional ativo com o banco. Além disso, outra mudança acontece nas cotas de financiamento admitidas pelo banco. O banco só vai financiar até 70% do valor do imóvel pelo sistema de amortização constante. No modelo atual, válido até o final deste mês, a cota admitida é de até 80% do valor do imóvel. Já pelo sistema Price, o banco passará a financiar até 50% do valor do imóvel. Nesse caso, a cota era de 70%. Pelo sistema Saque, o valor total das prestações pagas vai diminuindo ao longo do tempo, por conta da parcela decrescente de juros. Já no sistema Price, o valor total é constante durante o prazo contratado. Pelo modelo atual, se um imóvel vale 800 mil, a Caixa financia até 640 mil. Nesse caso, o mutuário paga 20% do valor do imóvel como entrada, ou seja, 160 mil. Já pelo novo modelo, válido a partir de novembro, o mesmo imóvel de 800 mil terá 560 mil financiados pela Caixa. Os outros 30%, equivalente a 240 mil, ficam a cargo do tomador. As propriedades já adquiridas não terão as regras de financiamento alteradas. E atenção, porque mais de R$1 bilhão devem ser repassados direto para a conta do trabalhador pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O valor recorde é referente à recuperação de dívidas dos empregadores. Pela primeira vez, a recuperação de dívidas dos empregadores com o FGTS de trabalhadores bateu a marca de R$1 bilhão no mês passado.
O dinheiro recuperado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional até 30 de setembro deste ano chegou a 1 bilhão e 270 milhões de reais, quase o dobro de tudo que foi arrecadado no ano passado. Há uma década, a recuperação desses valores não passava de 224 milhões ao ano. O estoque das dívidas do Fundo de Garantia está hoje em cerca de 50 bilhões de reais. Entre elas, dívidas contraídas há 30 anos. Os valores recuperados são repassados diretamente para a conta do Fundo de Garantia por tempo de serviço dos trabalhadores. Muitos deles descobrem somente na hora da rescisão do contrato de trabalho que o empregador, empresas e pessoas físicas não tinha depositado o valor do fundo. A recuperação do FGTS inclui também casos de trabalhadores que estão com contrato de trabalho ativo, mas que o empregador não fez o depósito para o fundo. No início de cada mês, os empregadores são obrigados a depositar em contas abertas na Caixa Econômica Federal, em nome dos empregados, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário. O fundo foi criado justamente com o objetivo de proteger quem é demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. Um estudo baseado em dados do sistema MAP Biomas Amazonas indica que o desmatamento fragmenta a Amazônia e isola 23% de suas florestas. O avanço das atividades agropecuárias e mineradoras na Amazônia isolou quase 1/4 de suas florestas, uma fragmentação que enfraquece esse ecossistema crucial para o planeta. É o que aponta um estudo realizado pela Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada e pela Aliança Nora-Amazônica, com base em dados de satélite obtidos entre 1987 e 2022 pelo sistema MAP Biomas Amazonas. O documento indica que cerca de 23% da cobertura amazônica está cercada por terras agrícolas, pastagens, minas e estradas. Trata-se de 193 milhões de hectares, uma área equivalente ao território do México, que o desmatamento deixou sem conectividade ecológica os corredores vegetais que permitem a interação entre habitats. Outros 108 milhões de hectares da maior floresta tropical do planeta estão em risco de também ficarem isolados. Os responsáveis pelo estudo alertam que essa fragmentação pressiona a capacidade dos ecossistemas amazônicos de regular os ciclos vitais do oxigênio, da água doce e do clima global. O desaparecimento de corredores ecológicos impede o deslocamento livre de animais para buscar alimento, acasalar, migrar durante períodos de seca ou se refugiar de incêndios florestais. O que ameaça não apenas a sobrevivência desses animais, mas toda a cadeia ecológica, desde a dispersão de sementes de árvores, parasitas do solo e pólen nas flores, até o equilíbrio das populações determinado pelos predadores. O biólogo Néstor Esperro, que participou da elaboração do documento, destacou que a falta de conexão não só vai mudar a Amazônia de um ecossistema florestal para uma savana, mas também pode acelerar a chegada ao ponto de não retorno. Adriana Rojas, que liderou os trabalhos, afirma que esse limite de degradação irreversível afetaria diretamente os 47 milhões de habitantes da bacia amazônica, em Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, além das populações andinas que dependem de sua água. Além disso, agravaria a crise climática global, devido ao papel essencial dessa floresta na captura de carbono. As conclusões serão apresentadas durante a COP16, a Conferência sobre Biodiversidade, que começará na próxima semana em Cali, na Colômbia. E o governo federal enviou ao Congresso um projeto de lei para tornar mais rígidas as punições para crimes ambientais. A ideia é aumentar a pena a quem pratica queimadas. Depois do Brasil bater recorde de queimadas neste ano, o governo federal preparou uma ofensiva para evitar novas crises ambientais. O Executivo enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que propõe o endurecimento das penas para quem desrespeita a legislação ambiental. O texto atualiza a Lei de Crimes Ambientais para ampliar a punição para quem provoca incêndios a até 6 anos de reclusão e multa. Hoje, a pena vai de 2 a 4 anos de detenção e multa. O texto também aplica penas aos proprietários de imóveis rurais que não adotarem medidas de prevenção ou de combate às queimadas, que podem variar entre 5 milhões e 10 milhões de reais. Uma das principais formas de endurecer a penalidade para esses crimes é trocar a detenção pela reclusão. Segundo o Executivo, isso permitirá investigações mais avançadas, com interceptação de telefones e enquadramento de organizações criminosas.
A estiagem prolongada fez com que os estados e o Distrito Federal proibissem o uso controlado do fogo para manejo e limpeza de terras. As regras ainda precisam ser aprovadas na Câmara dos Deputados e no Senado, para depois ir à sanção do presidente. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, protocolou um requerimento de urgência para acelerar a tramitação do projeto. E veja a seguir. Termina hoje o prazo para resgatar dinheiro esquecido em bancos. Não perca tempo, hein? E agora na sua tela, imagens ao vivo de Natal, Rio Grande do Norte. 28 graus, que céu lindo, sol entre nuvens. Nós voltamos já já. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 48 minutos. Vamos juntos. A técnica de laboratório que assinou um dos laudos de órgãos infectados por HIV se entregou à polícia na tarde de ontem. Jaqueline Zires Bacelar de Assis estava foragida desde segunda-feira, quando foi expedido um mandado de prisão temporário para ela e outros envolvidos no caso. Jaqueline Aires Bacelar não tinha registro profissional de biomédica, embora usasse um carimbo como se fosse profissional. A técnica de laboratório assinou um dos laudos de órgãos infectados por HIV. Nesta tarde, Jaqueline, de 36 anos, se entregou à polícia. Ela estava foragida desde segunda-feira, quando foi expedido um mandado de prisão temporária para ela e outros envolvidos no caso. Jaqueline, que trabalhava como auxiliar administrativa no PCS Lab Saleme, chegou à delegacia na Zona Norte do Rio de Janeiro, ao lado de 2 advogados. Ela entrou sem falar com a imprensa, que chegou a questionar sobre os laudos. Ela usou um carimbo com registro profissional de outra pessoa para liberar o laudo dos órgãos contaminados com HIV e acabou infectando 3 pacientes. Os conselhos de biomedicina e de farmácia disseram que Jaqueline não tinha nenhum registro profissional. O certificado de formação foi entregue ao laboratório PSC Lab Saleme, que está sob investigação por emitir exames com falsos negativos para HIV no Rio em agosto deste ano. O erro nos exames fez com que 6 pessoas que receberam órgãos transplantados fossem infectadas pelo HIV. O laboratório afirma ter recebido o documento de Jaqueline no momento de sua contratação. A instituição de ensino informou que não identificou o documento em seus registros. Jaqueline é inscrita no Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro como técnica de patologia clínica, como profissional de nível médio. Mas, para assinar laudos, o Conselho diz que é preciso ter uma formação acadêmica de nível superior. Que história, hein? E olha, o governo federal deve anunciar hoje a decisão sobre a volta ou não do horário de verão. O operador nacional do sistema elétrico vai apresentar novos dados para que os integrantes do governo aliem se a medida será vantajosa. Integrantes do governo ainda devem avaliar os novos estudos do Operador Nacional do Sistema Elétrico sobre as condições de atendimento de energia aos consumidores e eventuais mudanças no cenário hidrológico. Após essa análise, deve sair uma decisão do governo sobre a adoção do horário de verão. No final de setembro, o ONS já havia apresentado um estudo que indicava a necessidade, do ponto de vista energético, de adiantar os relógios no verão deste ano. Segundo o operador do sistema, a medida deve ajudar a economizar cerca de 400 milhões de reais em 2024. Na semana passada, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o horário de verão só deve voltar neste ano se for imprescindível. Estimativas apontam que, a partir de 2026, a economia pode aumentar para 1 bilhão e 800 milhões por ano. Isso porque o adiantamento dos relógios deve melhorar o aproveitamento das fontes de energia solar e eólica, além de reduzir a demanda máxima em até 2,9%. A medida voltou a ser considerada como alternativa para economizar energia,
já que o país enfrenta a pior crise hídrica dos últimos 94 anos pela falta de chuva. Com isso, pode ser necessário o uso das fontes de energia térmicas, que são mais caras. E olha, se você tem dinheiro esquecido em algum banco ou instituição financeira, fique muito atento, porque o prazo para fazer o resgate termina hoje. Mais de 8,5 bilhões de reais estão disponíveis para sacar no sistema de valores a receber no Banco Central. O prazo para o resgate do dinheiro esquecido em bancos e instituições financeiras está terminando. De acordo com o levantamento de agosto da autoridade monetária, no total, até essa quarta-feira, 8,590 bilhões de reais estão disponíveis para resgate no sistema de valores a receber do Banco Central. No sistema, o cliente pode consultar as empresas e pessoas físicas, inclusive falecidas, que deixaram valores abandonados em bancos, consórcios e outras instituições. Para consultar se tem valores esquecidos em bancos e instituições financeiras a receber, basta acessar o site oficial estabelecido pelo Banco Central e clicar no Sistema de Valores a Receber, SVR. A data informada vai ser um agendamento em que os valores vão ser transferidos. O agendamento será feito de acordo com sua data de nascimento do beneficiário. No caso das empresas, de acordo com a data de criação da companhia. Uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula autoriza o governo a recolher os recursos esquecidos no sistema de valores a receber que não foram reclamados pelos titulares até o prazo final. E o assunto agora é esporte. O Brasil consolidou sua reação nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A seleção goleou o Peru com direito a golaços. A seleção brasileira enfrentou o Peru no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Peru teve um gol anulado por impedimento aos 11 minutos do primeiro tempo. A seleção brasileira abriu o placar com Rafinha, marcando de pênalti aos 37 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, novamente de pênalti, Rafinha ampliou para o Brasil 2-0. Luiz Henrique cruzou na medida para Andreas Pereira acertar um lindo voleio de direita, 3-0. Logo depois, Luiz Henrique marcou o quarto gol da seleção e fechou a goleada. Agora o Brasil está na quarta posição com 16 pontos em 10 jogos, 6 atrás da líder isolada, a Argentina, de Lionel Messi. E hoje nós vamos conhecer um dos países com a maior ascensão econômica do mundo. Vamos conhecer Singapura. Singapura, ou oficialmente República de Singapura, é uma cidade-estado localizada no Sudeste Asiático. O país ficou muito popular pelo mundo por ter demonstrado um crescimento econômico sem igual. Hoje, Singapura conta com paisagens que misturam a beleza natural com o alto investimento arquitetônico para modernização para quem visita a turismo. As grandes recomendações para passeios ficam nos Jardins Botânicos e os Jardins da Bahia. Duas áreas que quem visita não consegue esquecer. E é claro que depois de ver a reportagem, nós vamos para lá agora com a ajuda da tecnologia. Vamos ver uma câmera ao vivo. Vamos diretamente agora, saindo do Brasil, vamos para Singapura, exatamente no bairro de Woodlands, que é um bairro residencial planejado na cidade, um dos melhores para viver por lá, viu? Woodlands ainda é um bairro que marca a divisa entre Singapura e a Malásia, dividindo os dois países apenas por um rio. E outra coisa, para quem vive nessa região, tem sempre muita programação para explorar. O bairro é envolvido por parques incríveis, além do zoológico e safari de Singapura, que fica bem próximo desse bairro. E assim, com essa vista, a gente encerra esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente quarta-feira para você e a gente se encontra ao longo da programação. Até mais!